Você já percebeu que, quanto mais você pede dinheiro, mais ele parece fugir de você? Hoje eu quero te mostrar a diferença vibracional gigantesca entre pedir dinheiro e ordenar a sua herança divina. Pedir é a linguagem de quem sente falta. Ordenar é a linguagem de quem sabe que já é filho da riqueza infinita. E é exatamente por isso que talvez, até hoje, as suas orações financeiras não tenham funcionado como você gostaria. Se você está cansado de orar, pedir, implorar, acender vela, fazer promessa e ver muito pouco resultado, fica comigo até o final desse vídeo. Porque eu vou te conduzir por uma jornada completa, baseada nos ensinamentos de Florence Scovel Shinn, para você aprender a dar uma ordem clara, direta, firme. Uma ordem espiritual que pode mudar completamente a forma como o dinheiro se manifesta na sua vida. No vídeo de hoje, você não vai aprender a implorar para o universo. Você vai aprender a usar a sua palavra como uma varinha mágica, como Florence dizia. A sua palavra pode ser a chave que abre os cofres da provisão, ou o cadeado que prende tudo na escassez. E a maioria das pessoas, sem perceber, usa a palavra para continuar presas na falta. Pense em quantas vezes você já disse: "O dinheiro some da minha mão. Eu nunca tenho o suficiente. Tudo é difícil para mim. Eu não consigo sair das dívidas." Cada uma dessas frases é um decreto. É como se você estivesse assinando um contrato com a escassez, todos os dias, com a sua boca. E depois se pergunta por que nada muda. Florence Scovel Shinn, uma das grandes mestres da metafísica cristã, dizia: "O homem pode mudar suas condições mudando suas palavras." Não é apenas pensar positivo, é aprender a falar de um lugar de autoridade espiritual. Não é mendigar do lado de fora, é reivindicar o que já existe do lado de dentro. Então, antes de eu te ensinar a técnica de 1 minuto para você ordenar que o dinheiro venha até você, nós precisamos quebrar essa identidade de pedinte espiritual. Você não é um pobre coitado pedindo esmola ao universo. Você é herdeiro de um suprimento infinito, e hoje você vai aprender a falar como herdeiro. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora. Dívidas, contas atrasadas, medo do futuro, sensação de injustiça. Eu honro a sua dor. Eu sei que é real. Mas eu também sei que existe uma lei maior que a crise, maior que a inflação, maior do que qualquer situação humana. A lei da substância divina, do suprimento perfeito. E quando você muda a forma como você se dirige a essa substância divina, tudo ao redor começa a se reorganizar. O que parece milagre nada mais é do que uma nova ordem que você emitiu e que o universo obedeceu. Hoje, você vai aprender a dar essa ordem corretamente. Então, respira fundo comigo agora. Inspira, solta o ar devagar. E diga em voz alta, se puder: "Hoje eu deixo de pedir. Hoje eu aprendo a ordenar a minha herança divina." Se você está comprometido a ficar comigo até o final deste vídeo, escreva agora nos comentários: "Eu não peço mais, eu ordeno em fé." Isso vai selar o seu compromisso, vai marcar a sua decisão diante de você mesmo e diante do universo. Agora que você já decidiu abandonar a identidade de pedinte, vamos falar sobre algo fundamental. O dinheiro é apenas um canal. Ele não é a fonte. A fonte é Deus, é a substância infinita, é o Espírito, chame como você preferir. Florence Scovel Shinn ensinava que o dinheiro chega até nós por meio de pessoas, oportunidades, ideias, trabalhos. Mas ele não vem das pessoas. Quando você acha que o seu patrão é a sua fonte, que o seu cliente é a sua fonte, você fica escravo, com medo de perder essa pessoa. Quando você entende que a fonte é divina, você para de se desesperar quando um canal se fecha, porque sabe que outro canal pode se abrir a qualquer momento. Repete comigo, se puder: "O meu suprimento vem de Deus, e Deus tem infinitos canais para me abençoar." Quando você internaliza isso, a sua vibração muda. Você deixa de orar assim: "Meu Deus, por favor, não deixe fulano me mandar embora, não deixe o cliente ir embora." E passa a orar assim: "Se esse canal se fechar, um muito melhor se abrirá, porque a minha fonte é infinita."
Deixa eu te contar uma história que Florence relatou. Um homem precisava de uma quantia específica de dinheiro, $3.000, e ele precisava disso até o dia seguinte. Humanamente, parecia impossível. Ele não via saída, não via de onde poderia vir esse dinheiro, mas ele conhecia os princípios espirituais. Em vez de entrar em pânico, ele fez aquilo que Florence ensinava. Ele falou a palavra. Ele declarou com fé que o dinheiro que era dele por direito divino vinha a ele, sob a graça e de maneiras perfeitas. Ele não ficou imaginando como, não ficou construindo cenários de desespero. Ele simplesmente decretou. No dia seguinte, totalmente fora do roteiro lógico, o dinheiro apareceu, por um canal inesperado. Por quê? Porque quando você fala a palavra com fé, você aciona leis que a mente racional não enxerga. Você para de tentar controlar o como e se concentra em sustentar o fim já realizado. Essa é uma das grandes chaves de Florence. Não visualize o meio, visualize o fim. A sua função não é decidir o caminho exato pelo qual o dinheiro virá. A sua função é decretar o resultado e manter a sua vibração alinhada com esse resultado. Quando você diz, eu exijo que somas enormes de dinheiro, que são minhas por direito divino, cheguem a mim sob a graça de maneiras perfeitas, você está descrevendo o fim. O dinheiro chega, é seu por direito, vem pela graça e as maneiras são perfeitas. Você não está dizendo, vai ser pelo meu patrão, pelo meu tio, pela loteria. Isso é tentar mandar no meio. É aqui que muita gente trava. A pessoa até fala a frase, mas fica pensando, mas eu não vejo de onde esse dinheiro pode vir, não tem jeito, ninguém vai me pagar, nada vai acontecer. E ao pensar assim, ela cancela o próprio decreto. Então, guarda isso no seu coração. Você não precisa saber como, você precisa saber que vem. Quem coloca o como é a inteligência divina que enxerga infinitas possibilidades que você não vê. Agora, mais uma coisa importante. Quando falamos de suprimento infinito, não estamos falando de ganância desenfreada. Estamos falando de ter aquilo que é necessário para cumprir o seu propósito com alegria, paz e dignidade. O dinheiro é um servo, não um senhor. Então, em vez de ficar preso à ideia de ficar rico a qualquer custo, comece a decretar: eu tenho tudo o que preciso, sempre no tempo certo, de forma harmoniosa. Isso tira você da ansiedade e coloca você na confiança. Respira fundo comigo mais uma vez. Inspira, solta e diga: o meu suprimento é infinito e eu me abro agora para novos canais de prosperidade. Com essa base, você já está pronto para receber a técnica de 1 minuto. Agora sim, a sua mente está preparada para entender que não é apenas uma frase bonita, mas um comando espiritual muito poderoso. Agora, vamos ao coração desse encontro, a técnica de 1 minuto para você ordenar que o dinheiro venha até você. Essa técnica é simples, mas é extremamente profunda. Não subestime a simplicidade. A frase que Florence Scovel Shinn utilizava e que nós vamos usar aqui é a seguinte: eu exijo que somas enormes de dinheiro, que são minhas por direito divino, cheguem a mim sob a graça, de maneiras perfeitas. Eu vou repetir devagar, para que você absorva cada palavra. Eu exijo que somas enormes de dinheiro, que são minhas por direito divino, cheguem a mim sob a graça, de maneiras perfeitas. Agora, eu quero destrinchar essa frase com você, palavra por palavra, para que você entenda o que está decretando. Primeiro, eu exijo. Aqui muitas pessoas se chocam. Mas como assim exigir de Deus? Isso não é falta de respeito? Não. Você não está exigindo de uma força externa, como quem bate o pé e faz birra. Você está reivindicando aquilo que já é seu por lei espiritual. É como ir ao banco com um cheque assinado em seu nome. Você não pede por favor, chorando. Você apresenta o cheque e recebe. Você está apenas resgatando o que já foi prometido a você. Depois, somas enormes de dinheiro. Florence não fala em trocadinhos, ela fala em somas enormes. Por quê? Porque a substância divina é infinita. A limitação não está em Deus, está na nossa crença. Quando você declara
somas enormes, você está expandindo o seu recipiente interno, dizendo: eu permito que a abundância se manifeste em grande escala na minha vida. Em seguida, que são minhas por direito divino. Isso é muito forte. Você não está pedindo algo que não é seu. Você está reconhecendo uma herança espiritual. Como filho ou filha do Altíssimo, você tem direito à provisão, à prosperidade, à circulação livre de bens. Você não está roubando nada de ninguém. Você está se alinhando ao seu direito. Depois, cheguem a mim, ou seja, esse dinheiro está em movimento. Ele está vindo, está caminhando na sua direção. Você não está estático na falta. Você ativa a imagem do fluxo, da chegada, da aproximação. Sobe a graça. Aqui está uma das proteções mais importantes dessa afirmação. Você não quer dinheiro que venha através de sofrimento, perda, injustiça, golpe, morte de alguém, tragédia. Você quer que venha pela graça, pela suavidade divina, sem dor, sem culpa, sem peso. E por fim, de maneiras perfeitas. Você entrega o como nas mãos da inteligência superior. Você não limita. Você não diz, tem que ser por esse emprego, tem que ser por esse negócio, tem que ser por essa pessoa. Você abre espaço para que o dinheiro venha pelos melhores caminhos possíveis, de modos que você talvez nem imaginou. Percebe como é uma frase completa, redonda, sábia? Ela não é só sobre dinheiro. Ela é sobre confiança, entrega, proteção, alinhamento. E como usar essa técnica? Você vai reservar 1 minuto, apenas 1 minuto, para decretar essa frase com total presença. Você pode fazer de manhã, logo que acordar, ou à noite, antes de dormir. O mais importante não é o horário, é a qualidade da sua entrega. Durante esse 1 minuto, você não vai repetir de forma mecânica, como um robô. Você vai sentir cada palavra. Você vai falar como quem está emitindo uma ordem, não um pedido tímido. A sua postura corporal precisa refletir isso. Coluna ereta, peito aberto, queixo levemente elevado, como quem olha para o horizonte da própria vida com dignidade. Daqui a pouco, nós vamos fazer esse 1 minuto juntos, aqui no vídeo. Eu vou guiar você. Mas antes, eu quero te conduzir para um pequeno preparo interior, para que esse minuto seja realmente poderoso. Agora, eu quero que você, na medida do possível, pare o que estiver fazendo. Se você puder, sente-se com a coluna ereta, pés apoiados no chão, mãos descansando sobre as pernas. Se estiver em um lugar movimentado, apenas faça o melhor que puder para se concentrar. Feche os olhos se for confortável para você. Respire fundo pelo nariz. Segure um pouquinho o ar e solte pela boca, bem devagar. Mais uma vez. Inspira, segura, solta devagar. Agora imagine que ao seu redor existe um oceano invisível, um mar de luz dourada. Esse mar é a substância divina, o suprimento infinito. Não é só dinheiro, é saúde, ideias, oportunidades, pessoas certas, portas que se abrem. Tudo isso está à sua volta, como um campo de possibilidades brilhando. Veja-se no centro desse mar de luz. Você não está separado da abundância. Você está imerso nela. Como um peixe dentro d'água, você está dentro desse oceano de provisão. Ele te envolve, te sustenta, te atravessa. Agora, leve a sua atenção para o seu coração. Imagine uma pequena chama dourada bem no centro do peito. Essa chama representa a sua conexão com a fonte, com Deus, com o Espírito. A cada inspiração, veja essa chama crescendo um pouquinho mais. A cada expiração, veja o medo, a escassez, a sensação de desamparo saindo, se dissolvendo. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu chegar no 3, você vai se imaginar em pé, diante da sua própria vida, pronto para dar a ordem. 1. A luz ao seu redor fica mais intensa. Em 2. O seu coração se enche de coragem serena. 3. Você se vê em pé, firme, com a coluna reta, respirando profundamente. Agora, ainda de olhos fechados, se puder, imagine que à sua frente está tudo aquilo que você precisa. As contas pagas, as dívidas quitadas, a geladeira cheia, a casa em paz, o trabalho fluindo, a sensação de alívio.
Veja isso como se já estivesse feito. Veja o sorriso no seu rosto, a tranquilidade no peito. Nesse estado, eu vou falar a frase e vou deixar um espaço para você repetir, em voz alta ou mentalmente. Sinta a autoridade na sua voz. Sinta que você não está pedindo, você está decretando. Vamos lá, juntos. Repita comigo. Eu exijo que somas enormes de dinheiro, que são minhas por direito divino, cheguem a mim sob a graça de maneiras perfeitas. Mais uma vez, com ainda mais presença. Eu exijo que somas enormes de dinheiro, que são minhas por direito divino, cheguem a mim sob a graça de maneiras perfeitas. E pela terceira vez, agora sentindo como se isso já estivesse acontecendo, como se portas invisíveis se abrissem neste exato momento. Eu exijo que somas enormes de dinheiro, que são minhas por direito divino, cheguem a mim sob a graça de maneiras perfeitas. Respire fundo. Sinta que algo foi ordenado. Não é uma simples frase que você jogou ao vento. É uma ordem espiritual. E uma ordem espiritual nunca volta vazia quando é dada em fé. Vá abrindo lentamente os seus olhos, mantendo essa sensação de dignidade, de herdeiro, de herdeira. Perceba como o seu corpo está agora, como a sua mente está agora. Talvez, enquanto você fazia essa prática, tenham surgido algumas dúvidas na sua mente. E é normal. Por isso, eu quero responder agora a 3 perguntas muito comuns que costumam sabotar esse processo. A primeira é: mas e as minhas dívidas? E as contas acumuladas? Como lidar com isso enquanto eu faço essa técnica? Florence nos ensinava algo muito poderoso. Nunca odeie as suas contas. Quando você olha para uma conta com raiva, com ódio, com medo, você reforça a vibração da falta. Em vez disso, ela ensinava a abençoar as contas. Agradecer pela confiança que aquele credor teve em você. Dizer: eu abençoo essa conta, eu abençoo essa empresa e declaro que essa quantia é paga sob a graça e de maneiras perfeitas. Então, da próxima vez que você tiver uma conta na mão, em vez de amaldiçoar, faça o oposto. Coloque a mão sobre ela e diga: eu abençoo essa quantia e declaro que ela está paga em nome da abundância divina. Isso muda completamente a sua relação com o dinheiro que sai. A segunda dúvida é: e se eu não tiver fé total? E se, lá no fundo, eu ainda duvidar? Escuta uma coisa importante. Você não precisa sentir uma fé perfeita para começar. Muitas vezes, a fé é fruto da ação, e não o contrário. Você age como quem crê, fala como quem crê, e aos poucos, o sentimento de fé vai crescendo dentro de você. Florence nos ensina a praticar a fé ativa. Então, se no início você sentir uma vozinha dizendo: ah, isso é bobagem, isso não vai funcionar para você, apenas observe essa voz e continue. Continue decretando. A persistência na palavra vai reeducar a sua mente. A terceira dúvida é: eu tenho medo de gastar. Se eu gastar e o dinheiro não voltar, como conciliar essa técnica com a vida prática? Florence falava muito sobre circulação. Dinheiro parado, travado por medo, é como água parada, apodrece. Gastar não é problema, desde que seja sob a graça. Isso significa gastar com consciência, com alegria, sem culpa, guiado por uma intuição de paz. Em vez de gastar pensando: ai meu Deus, vai acabar, vai faltar, você aprende a gastar pensando: eu circulo esse dinheiro sob a graça e ele volta multiplicado, de maneiras perfeitas. Isso muda completamente a energia da sua relação com o dinheiro. Então, a técnica de 1 minuto não é um truque mágico desconectado da vida. Ela é uma forma de alinhar a sua palavra, a sua mente e as suas ações com a verdade de que o seu suprimento é espiritual e não limitado às aparências. Agora que você já entendeu a base, já praticou comigo, eu quero te lançar um desafio espiritual. Se você sentiu que algo se moveu dentro de você hoje, não deixe isso morrer aqui. Transforme essa experiência em um compromisso. O desafio é o seguinte: pelos próximos 7 dias, você vai separar 1 minuto por dia,
apenas 1 minuto para fazer essa técnica. De preferência, sempre no mesmo horário, para criar um hábito sagrado. Pode ser ao acordar, pode ser antes de dormir, pode ser no intervalo do almoço, não importa. Durante esse 1 minuto, você vai assumir a postura de herdeiro, de herdeira. Vai respirar fundo, alinhar a coluna e declarar: eu exijo que somas enormes de dinheiro, que são minhas por direito divino, cheguem a mim sob a graça, de maneiras perfeitas. Se ao longo desses 7 dias surgirem oportunidades, ideias, inspirações, pessoas novas, caminhos inesperados, observe, anote, perceba como o campo ao seu redor começa a se reorganizar. E eu quero te convidar agora a selar esse compromisso publicamente, energeticamente. Escreve aqui nos comentários: eu ordeno a minha riqueza, 7 dias de compromisso. Essa frase vai ser o seu acordo com você mesmo, com você mesma e com o universo. Se esse vídeo falou com o seu coração, se você sentiu paz, esperança ou clareza, compartilhe com alguém que está precisando de um milagre financeiro. Talvez essa pessoa esteja a um decreto de distância da virada que tanto espera. Lembre-se sempre, você não é um pedinte à porta do universo. Você é herdeiro da substância infinita. Use a sua palavra como um cetro, não como um lamento. E a partir de hoje, em vez de pedir pela prosperidade, ordene, em fé, que o dinheiro venha até você, sob a graça, de maneiras perfeitas. Eu te abençoo com coragem, clareza e provisão abundante. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá, e lembre-se, a energia da palavra está trabalhando a seu favor agora mesmo.